Gente, que bom nós estarmos aqui. Nós vamos dar continuidade à nossa série sobre santidade. E eu peço a você que abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, a partir do verso 4. Nós vivemos em uma sociedade em que se despreza a disciplina. Você quer um exemplo disso? É a lei da palmada, né? A lei da palmada tira, de certa forma, o direito do pai em disciplinar o filho. Certo que existem exageros, mas por vezes a nossa sociedade passa a mão demais na cabeça das pessoas. O quão importante para você foi ser disciplinado? Você já ficou de castigo? Eu creio que a maioria de vocês ainda lembra das vezes que a mãe de vocês colocou vocês de castigo, ou quem sabe usou o texto de Provérbios, disciplina teu filho com vara. E a vara ali não é figurada, é literal. O escritor de Provérbios está dizendo: dê uma surra no seu filho quando ele for indisciplinado. Bata. Mas eu quero que você pense comigo: quantas vezes você recebeu um não dos seus pais? Quantas vezes você foi colocado no canto da parede? E como foi horrível para você isso? Na realidade, por vezes é incompreensível. Você se acha o dono da razão. Quando você não comete aquelas atrocidades terríveis que você sabe que precisa ser penalizado, ou quando você acha que não foi algo tão grave assim, e sua mãe ou seu pai que é rigoroso demais. Mas perceba como foi difícil para você. Mas você já pensou no resultado? Imagine agora sua vida sem nenhuma disciplina. Sua vida sem seus pais colocarem você no canto. Sua vida sem seus pais puxarem a sua cordinha. Sua vida solta. Moleque solto. Pense em quem você seria. Possivelmente você seria uma pessoa terrível. Um menininho que por qualquer coisa faz bico para a vida. Entendam, eu estou falando da disciplina equilibrada. Porque é aonde eu quero chegar. Deus também disciplina seus filhos. Você acha que a caminhada para a santidade é uma caminhada fácil? Você acha que ser santo é algo maravilhoso, que você solta fogos de alegria por vezes? Eu quero dizer a você nessa noite que Deus obriga por vezes você a se tornar santo. Pelo seu bem e para o seu bem. É sobre isso que nós vamos meditar agora no texto de Hebreus 12, a partir do verso 4. Nos diz o seguinte: prestem bem a atenção. Não prestem nem atenção no que eu estou lendo. Leia o texto. Eu quero que você leia o texto. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai?
Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria por momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Amém? Nós te damos graças, Senhor, pelo teu evangelho, pela tua palavra, por quem tu és. E te pedimos nessa noite, abençoa-nos, fortalece-nos, muda o nosso coração para a glória do teu nome. Amém. Nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus. Ela não é uma carta que identifica o seu autor. Alguns vão colocar como Paulo, outros até como Pedro, até mesmo uma mulher. Mas o que move essa carta é que esses crentes que possivelmente estavam em Roma, sofrendo perseguição, eram crentes judeus. E aí você pode me perguntar, Antônio, qual era essa perseguição? Eles eram crentes que haviam abandonado o judaísmo e abraçado o cristianismo. Agora, o império lhes dá a seguinte imposição: para vocês não serem perseguidos, para vocês não sofrerem o espólio dos bens. O que era o espólio dos bens? Literalmente, você amanhecia rico e ia dormir pobre, porque o império caçava todos os seus bens, toda a sua riqueza. E para que isso não acontecesse, qual era a saída? Volte para o judaísmo, volte para a sua religião e fique ali. Ali nós não incomodaremos você. Você não já se sentiu assim? Quando ser igual aos outros é o melhor caminho para a paz. Quando você pensa, poxa, se eu for igual a fulana, igual a Deltrana, igual a Cicrana, eu vou ficar bem, porque ninguém vai me incomodar. Se eu agir em conformidade com o mundo, tudo vai ficar tranquilo, tudo vai ficar uma maravilha. Então, é muito mais fácil para mim voltar a minha vida para o mundo do que viver essa vida que Deus propõe. Porque na vida do mundo eu tenho tranquilidade, na vida com Deus eu tenho sofrimento. E eu quero dizer a você, isso é real. Se você basear toda a sua vida no aqui e no agora, você vai ter uma vida de tranquilidade, uma vida que você pode pecar, uma vida de peque à vontade e seja feliz. Aí eu digo, como diz o pai de Lisbela no filme, se puder, seja feliz, ou uma vida de sofrimento, porque é o que Paulo vai dizer lá a Timóteo: aqueles que desejam viver piedosamente passarão por tribulações.
O que é que o autor de Hebreus faz com aqueles crentes? Ele mostra Cristo. Ele mostra o Cristo de Deus como superior a tudo e a todos. Ele mostra aqui uma vida de fé, uma vida vivida pela e para a fé em Cristo. É muito melhor do que qualquer proposta do mundo. E agora, nesse capítulo 12, a partir do verso 4, onde lemos, ele vai nos falar em como Deus usa as situações que aparentemente nós não o enxergamos, para nos tornar cada vez mais parecidos com Ele. Deus disciplina você. Deus me disciplina. Para quê, irmãos? Para a santidade. E como nós podemos compreender isso, queridos? 3 aspectos referentes à disciplina de Deus. A disciplina que Deus promove em nossa vida revela o amor dele por nós. Repare como o texto começa. Na luta, ou em tudo o que vocês passaram até agora, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. A ideia é que a perseguição ainda não tinha chegado ao ponto de martírio. Mas era aquela perseguição que chegou a prejudicá-las financeiramente. Mas ele continua: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Gente, isso aqui é muito interessante. Porque repare qual é a palavra de ânimo que Deus vai dirigir para os seus filhos. Se fosse hoje, seria: receba a vitória, receba a bênção, receba a chave, receba o carro. Era uma imensidão de propriedades aqui na terra. Porque você é filho do rei. E é desse jeito. Você é filho do rei. Você é príncipe. Você foi chamado para ser cabeça e não cauda. Mas veja o que o texto diz. Qual é a palavra de ânimo que Deus dá à sua igreja? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Que ano, hein? Essa é para você acordar e dar glória a Deus. Não parece contraditório com o que vivemos? Não parece um evangelho diferente, ou digamos assim, um falso evangelho? Você já pensou em falar isso para crentes que convivem com você? Dizer: meu irmão, eu quero animar o seu coração. Deus disciplina aquele a quem Ele ama. Mas o que esse texto traduz para nós? Ou melhor, não para nós, mas para os crentes que leram essa carta. Ele está dizendo: observem as situações. Olhem, analisem o que vocês estão passando. Vejam toda a dor, todo o sofrimento, tudo o que você está suportando. Pare, pense bem. E veja que tudo isso é um ato soberano do amor de Deus. Como, irmãos, a disciplina pode promover ou ser um ato de amor? Volte para a história do seu pai. E aí voltemos a um
belo domingo de manhã, você acorda e vê sua mãe fazendo um pudim de leite, né? Mas não é qualquer pudim. Ela está fazendo pudim, está fazendo a calda. E ela está terminando o pudim. Está quentíssimo. E quando você vai avançar, sua mãe diz a você o quê? Não coma porque está quente. Mas quando ela vacila, a primeira coisa que você faz é pegar uma colher, colocar aquele pudim na boca e engolir. E você sente a coisa mais maravilhosa do mundo. Que, gente, é gostoso demais. Se quiser me fazer feliz, faça um pudim para mim, que eu fico pulando de alegria, é sério. Quiser bênção, faça um pudim para mim. É gostoso demais aquilo, gente, pelo amor de Deus. Mas, gente, e aí você come e você se satisfaz. Mas acontece uma coisa terrível. Sua mãe pega você. E o que ela faz? Coloca você de castigo. E você não entende aquilo. Você acha aquilo um absurdo. Até 2 horas depois, quando você tiver uma disenteria. Você tem que observar que, embora a disciplina seja negar prazer momentâneo, ela promove um bem contínuo. Porque Deus não faz as coisas que nós queremos. Porque por vezes o que eu e você queremos vai de encontro à própria glória dele. E até mesmo as coisas que poderíamos fazer para ele nesse momento podem ser um dano se fizermos agora. Por isso, Deus disciplina você. Porque Ele ama você. Como um pai ama um filho, Deus se compadece de cada um de nós. Por isso o sofrimento para aqueles crentes, o sofrimento não podia ser sem sentido. Tudo tinha um propósito, e um propósito muito maior do que a própria visão deles. Era o propósito de glorificar a Deus. Você já pensou o que era manter um testemunho com tanta adversidade? E você, cristão? Já pensou no preço que é manter o seu testemunho no colégio? Pelo que você é conhecido na escola? Por mais um rostinho bonito? No caso das meninas? Por mais um boy desenrolado, no caso dos meninos? Ou como um servo de Cristo? Sabe quem cobra mais o seu testemunho? É o mundo. Ele pede uma resposta de você. E quando nós não respondemos, nós somos massacrados. E o nome de Cristo é escarnecido. Suporte a privação. Suporte a disciplina. Suporte o sofrimento que, poxa, parece que vai esmagar você. Suporte até mesmo a rejeição. Em qual perspectiva, irmãos, nós devemos passar por tudo isso? Porque Cristo suportou tudo isso por nós. Você já pensou que Cristo poderia ter um caminho diferente? Se ele abraçasse as ideias dos líderes religiosos daquela época? Se ele ouvisse Satanás e se entregasse à tentação? Se ele ouvisse Satanás e desistisse da cruz?
Se ele ouvisse o ladrão e descesse da cruz. Mas porque ele suportou tamanha vergonha por causa do amor que ele sentia por sua igreja. E como consequência, por causa do amor que ele sente por você e por mim. Por isso, suporte, meu querido, porque alguém suportou por você. Seja grato por ter esse pai que não permite que você se desvie. Seja grato por ter esse pai que não permite que você escolha outros caminhos. Seja grato porque Deus continuamente não descansa, antes cuida de você. Ele é esse pai. A disciplina é um ato de amor. E a disciplina de Deus também é para os seus filhos. Preste atenção comigo a partir do verso 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. O autor da carta continua esclarecendo o texto. E o que é que ele nos diz agora? Se você é disciplinado, como consequência, você é filho de Deus. E aí é interessante. Os judeus se intitulavam filhos de Abraão e, por consequência, também se intitulavam aqueles a quem os verdadeiros servos, ou servo do Deus verdadeiro. Logo, eles amavam a posição que desfrutavam. O que o autor da carta faz, meus irmãos? Ele mostra agora a nossa posição. Se eles desfrutam de tranquilidade do império, se eles desfrutam de uma vida segura, se eles desfrutam de paz, não se enganem. Isso não traz benefícios para sempre. Mas vocês que sofrem, vocês sofrem porque vocês são filhos. Você já se perguntou por que sofre tanto? Porque as coisas dão errado para você? Elas não dão errado, elas dão muito errado. É impressionante. Você olha para o camarada, ele fila tudo. E você tem que dar o gás estudando dia e noite. Você pode trapacear, você tem a trapaça em suas mãos. Você olha a tranquilidade do ímpio e pensa, poxa, por que eu não posso ser assim?
porque você é filho de Deus. E se isso não for o suficiente para você, nada mais é. Mas é interessante o que o autor vai fazer aqui. Crentes em Roma que abandonaram o judaísmo suportem todas as dificuldades como se fosse uma disciplina de Deus. Sabe qual é o nosso problema? Um dos nossos maiores problemas quanto à nossa visão de santidade? Porque nós pensamos que santidade só se aplica aos grandes pecados. Ah, Senhor, hoje eu não vi pornografia. Glória a Deus. Ah, Senhor, hoje eu não roubei, Deus. Eu não roubo. Glória a Deus. Ah, Senhor, eu te dou graças porque eu não menti hoje. Mas você sentiu inveja? Mas inveja, Antônio, é uma coisa tão... Inveja. Tá, você se irou e desejou o mal do seu irmão? Quem não faz isso, né, Antônio? Pelo amor de Deus. Você desobedeceu ao seu pai? Mas foi um negócio tão besta, Antônio. Tu acha que deu? Tudo isso é pecado. E aí nós não cometemos o que aos nossos olhos são os grandes pecados, mas minamos toda a nossa vida de santidade com pequenos pecados. Pecados de bolso. Pecados que você pode esconder de todo mundo. Pecados particulares. Porque Deus nos disciplina para tratar todos os nossos pecados. E se você é filho de Deus, você será tratado dessa forma. Porque com o passar do tempo, através da disciplina que Deus promoverá nas nossas vidas, nós enxergaremos a sua santidade. E quando nós enxergamos a santidade dele, nós enxergamos ainda mais os nossos pecados. E aí nenhum pecado fica oculto. Todos são revelados. E quando os nossos pecados são revelados diante de Deus, nós ficamos vulneráveis e não temos outra saída a não ser abandonar cada um deles. O autor continua e chama mais uma vez a atenção da sua igreja para uma ilustração da realidade que eles já viveram. Ele diz: olha, vocês tinham pais, e esses pais disciplinavam vocês como lhes bem parecia. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Eu era nó cego, irmãos. Eu mereci todas as disciplinas que levei. E não foram poucas. Mas sabe o que é interessante? Eu lembro de uma vez que minha mãe proibiu que eu fizesse algo. E aí ela me pegou justamente no ato, né, da desobediência. Ela me disciplinou. E aquilo deu tanta raiva em mim que de tarde eu pratiquei. Fui lá no lugar, joguei videogame de novo, só para mostrar a ela que eu podia fazer isso. Por mais que seu pai e sua mãe disciplinem, eles não têm garantia de sucesso. Você pode ser a pessoazinha ruim 2 horas depois, do mesmo jeito. Mas o que o autor de Hebreus nos propõe?
Deus não coloca, ou Deus não coloca-nos em disciplina que não surta efeito. Em outras palavras, todo sofrimento que você passa e toda disciplina que você passa, se você é filho de Deus, você será transformado. Você se tornará o que Ele quer que você se torne. Então, para alguns, a disciplina que Deus pode promover pode ser até mesmo uma doença. Para outros, um fracasso. Para outros, a solidão, o abandono. Mas todas elas produzirão o efeito que Deus deseja. Você será transformado. Com dores, mas será. Para que tudo isso, irmãos? Para que eu e você possamos participar da santidade de Deus. E aí eu peço que você enxergue a beleza da santidade que Deus possui e partilha conosco. Um dos textos que me chama mais a minha atenção, eu acho que eu já falei aqui, é quando o profeta Isaías chega ao templo. Era mais uma ida ao templo, como pode ser sua ou a minha ida ao templo, a sua ou a minha ida ao templo. Mas ele vai ao templo e quando ele chega lá, ele vê o trono do Senhor. E ele disse que as orlas do vestido dele cobriam o templo. E os seres celestiais que o cercavam diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Aqueles seres, aqueles querubins, só louvavam a Deus por sua santidade. E quando Isaías contempla a santidade do Senhor, quando ele contempla quem Deus é, não existe outra reação no profeta senão dizer: ai de mim que estou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Um anjo pega uma brasa, toca em Isaías e purifica do pecado. Agora Isaías pode ouvir a voz de Deus. Você pensa: poxa, que visão aterrorizante. Mas não foi maior que a visão que nós tivemos. Porque se eu e você somos filhos, e somos filhos, um dia nós enxergamos o Deus dos céus e da terra, não em um trono, mas em uma cruz. Não com vestes brancas, mas com um corpo ensanguentado. Não com força, mas com sede, debilitado. Não acompanhado por seres celestiais, mas por 2 ladrões. Não sendo louvado, mas antes sendo zombado e escarnecido. A sua voz que cobriu o templo, agora é um grito de um triste homem que pergunta: aonde está o seu pai? E a Bíblia vai dizer que naquele momento ele escolhe a indignidade. A Bíblia vai dizer que naquele momento ele escolhe tornar-se maldito, para que hoje nós venhamos a participar da santidade de Deus. Porque você deve dar glória a Deus por sua vida sofrível por vezes,
porque Deus está levando você para mais perto dele. Por fim, a disciplina é um ato de amor. A disciplina é para os filhos. Mas eu quero dizer uma coisa maravilhosa para você. A disciplina é passageira. O texto termina com o seguinte: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. O autor termina a carta lembrando que ser disciplinado não é para ficar pulando de alegria. Ninguém pula de alegria porque sofre. Você já viu alguém assim? Estou sofrendo, aí está pulando. Tem aquela música, eu acho que talvez os mais pequenos não conheçam, os menores em idade não conheçam, que diz assim: vou passando pela prova dando glória a Deus. Glória a Deus e glória a Deus. Aí está todo mundo pulando lá. Gente, não conhece não. Qual é o cidadão do mundo que faz isso? Eu estou passando pela prova, eu estou dando glória a Deus. Aí, tome que pule. Vamos lá no Lodum Gospel, né? Acho que tem e tudo mais. Olha lá. Ninguém, meu irmão. Porque quando você está passando pela disciplina de Deus, a coisa mais difícil é pular de alegria. E eu gosto da Bíblia porque a Bíblia é sincera. E ela vai dizer: nenhum sofrimento no momento que você está passando é motivo de gozo. Não, você vai sofrer, você vai chorar, você vai sentir dor, vai ser difícil, vai ser complicado, vai ser massacrante. Mas passa. Passa. E quando passar, você vai enxergar o resultado. Quem era você antes e quem é você hoje? Então sofrer para a glória de Deus é o melhor caminho. Você se lembra do texto, e aí Ian citou ele semana passada, do Sermão do Monte, que diz: se o teu olho te condena, arranque ele fora. Se tua mão esquerda te condena, corte a mão, decepe sua mão. Você já viu alguém se decepar a mão e não sentir dor nenhuma? O que Jesus está nos dizendo? Ele está nos dizendo: a santidade custará para você muita dor, como a dor de perder uma mão. Você não já lutou contra o seu pecado e sentiu ele ferindo o seu coração como que uma espada? Talvez um momento mais comum para isso seja quando nós temos raiva e queremos falar tudo o que nós pensamos. E aí alguma voz no céu diz: você é crente. E aí você pega e se cala. E quando você se cala, meu irmão, o que acontece? Parece que a espada do gladiador, do romano, atravessa o seu coração. É uma dor horrível. Ou quando você quer mentir para benefício próprio, e aí você se lembra que é crente, e você fica daquele jeito se controlando todo, e não mente.
Por quê? Porque você está indo de encontro à sua natureza pecaminosa. Você está indo de encontro àquilo que a sua carne ama, que é o pecado. E isso promoverá dor. Mas o que o texto nos ensina? Estabeleça caminhos retos para os seus pés. Ande na linha. Pague o preço em ter uma vida santa. Não seja tolo, mas seja santo. Se o preço é o abandono, sofra o abandono. Se o preço é perder aquilo que você mais ama, perca aquilo que você mais ama. Se o preço é viver em uma solidão profunda em determinado momento da sua vida, viva essa solidão, mas não peque. Prefira a solidão ao pecado. Para quê, meu irmão? Para que você possa glorificar a Deus. O que você vai ser na sua vida? Você vai ser uma palha, meu irmão. Uma palha que é levada pelo vento, como diz o Salmo número 1. Você vai viver sua vida sem significado nenhum. Você vai ser mais um desses adolescentes que estão por aí, vivendo à torta e à direita, pensando que são felizes, quando são ocos vazios, são palha. É essa a vida que você quer realmente? É se enganar dia a dia, pensando que assim vai ser feliz? Ou você quer ser uma árvore? Uma árvore plantada às margens de um rio, cujas folhas nunca secam. São esses os caminhos. Ou você sofre para a glória de Deus e aceita a disciplina dele, ou você vai continuar sendo enganado pelo mundo, meu irmão. Vamos sofrer para a glória de Deus. Vamos aceitar a disciplina que Ele tem para nós. Amém. Vamos adorar a Deus.